O Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Nessa última quinta-feira, rompeu os laços completamente, tanto do Monark como o Igor, definitivamente. Agora não tem mais como. É verdade que isso aqui já tinha acontecido há muito tempo, né? Desde quando o Monark saiu do Flow, os dois eles pararam de se falar, cada um seguia a sua vida, enfim. De lá pra cá, a gente sempre via indiretas, tá ligado? Nunca via assim, sei lá, mano, as pessoas mesmo falando a respeito. Ou melhor, as pessoas envolvidas, né? Falando diretamente um do outro, só apenas com indiretas. Até que o Monark, nessa última semana, acabou falando, foi muito poucas ideias ali a respeito do Igor, falando que ele deixou ele na mão e tal, e muita coisa acabou acontecendo, principalmente em relação ao contrato dele com o Flow. E o Sacani, nosso querido Sejão dos Foguetes, também falou a respeito do Igor e também descaralhou ele, cara. Tipo, era 2 contra 1 literalmente. Eu até pensei em fazer um vídeo na época, né, quando saiu, mas eu esperei pra ver se ia acontecer isso que acabou acontecendo nessa última quinta-feira, que também foi a versão do Igor a respeito de toda essa treta envolvendo eles dois. Ou melhor, né, agora eles três. Bem, o Igor ele acabou postando um vídeo muito, mas muito sério, direcionado tanto ao Sejão dos Foguetes, como também ao Monark. Assim, o Monark, né, como vocês sabem, ele tinha dito lá, né, que ele tinha salvado o Igor, que o Igor não era ninguém, tava isolado ali no seu canto, ele chamou ele pra fazer um podcast e tal, e deu no que deu. Aí o Igor, ele veio e negou isso daqui, falando que eles se conheceram lá em 2016, Monark que estava numa fase ruim, então o Flow surgiu de uma parceria entre eles dois, contribuindo um com o outro, encontrando contratos, montagem de estúdio, enfim. Ele explica ali, né, falando a respeito do contrato da saída do Monark lá em 2022, dizendo que ele assumiu toda a dívida, sendo responsável por toda a equipe e fornecedores de uma empresa que aparentemente naquela época estava falida, devido a toda a repercussão que acabou acontecendo quando o Monark falou aquelas palavras lá de nazi, né? Ele falou que ele estava pagando e ele ainda paga as coisas que o Monark fez. Ele também diz, né, paga lá tudo certinho a respeito do contrato dele com o Monark, né? A parte do Monark ali. Então ele acaba acusando o Monark de estar distorcendo os fatos para tentar ganhar um engajamento usando o nome dele. O Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem também a narrativa que a gente teria criado um esquema pra tirar o Monark daqui, alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, lá, pô, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai ser o quê? E a gente segurou a onda. Inclusive, ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta, aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, tem o André Last, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil, a gente teve tweet do ex-presidente do Brasil, teve cobertura na mídia, na grande mídia, teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react, teve jornal do mainstream ligando pros meus convidados e tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato pra fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então, não tinha mais Flow, ali acabou. Acabou, essa que é a verdade. Então, aqui a gente tá falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark. E assim, rapaziada, a parada que eu achei mais forte quando ele falou, né, que a única coisa que o Monark fez sozinho foi destruir tudo. O Monark, por sua vez, já respondeu o Igor, ele colocou lá no Twitter, né, o contrato dele, ele censurou algumas coisas, eu vou nem mostrar pra vocês aqui, porém, resumindo, aquele contrato ele tá dizendo, segundo o Monark, que o Igor ele mentiu sobre os valores das cláusulas, diz que ele não recebeu o valor combinado, falou em 10 milhões pela saída, mas recebeu bem menos, postou os prints ali do contrato, alegando que o Igor também não resolveu a situação dos pagamentos integrais e que a transferência da marca Flow também ela não foi feita corretamente, e afirmou que o sucesso do Flow veio muito por causa da persona do Monark e não do Igor. E assim, depois que eu vi as partes do Monark, onde ele tava mostrando ali a parte do contrato, né, cara, a gente vê que tem muitas brechas, muita coisa onde, sendo bem sincero, talvez o Monark, ele deixou as coisas muito leves, sabe? Eu sinceramente nunca vi a empresa só pagar se ela tiver lucro, né, dificilmente acontece isso, não interessa, ela tem que pagar de qualquer jeito, mas o Monark fez isso, participou desse negócio sabendo desse risco, sabendo que ele só ganharia ali um certo valor se a empresa tivesse 3 vezes
mais que aquilo, tá ligado? Tipo, 150 mil, aí o Monark ganhava 50 mil. Era mais ou menos isso. Se eles ganhassem menos, aí o Monark também ganharia menos. Enfim, é um contrato de risco, não tem como negar. Não sei se o Monark vai correr atrás disso. Se ele correr, ele também tá no seu total direito, assim como também o Igor tá no seu direito de correr atrás e tentar achar a melhor solução pra ele, né? Porque sendo bem sincero, depois que o Monark expôs também as cláusulas desse contrato, tudo que tava acontecendo, do Monark também provar ali seus pontos, mano, a gente tá vendo, rapaziada, que não é apenas uma briguinha simples que vai se resolver do dia pra noite. Agora, de uma treta simples de internet, onde um tava discordando do outro, falando que o outro ali foi vacilão, o outro não, partiu pra uma parada muito mais séria, onde juridicamente, com certeza, eles vão acionar seus advogados. E na minha opinião, eu acho que eles devem fazer isso mesmo. Já pro outro lado, né, também tem o Sérgio Sacani, que todo mundo sabe que ele também tinha um programa ali dentro do Flow Podcast. E cara, na parte do Sacani, eu vou te falar, o Igor, ele tava muito poucas ideias. Ele disse que o Sacani nunca foi pra lá sem receber e que ele já recebeu várias vezes sem ir. Falou que tinha um contrato exclusivo para 3 programas por semana, mais bônus por lucro, mas ele falou que ele faltava muito. Disse que teve diversos episódios cancelados de última hora, marcas pagando menos pela falta de entrega. Ele falou que teve um convidado que veio dos Estados Unidos e o Sacani estava em Brasília. O Igor disse que tentou fazer de tudo para dar certo isso, cara, mas a falta de compromisso do Sacani, segundo ele, prejudicava muito, tanto o canal como também as marcas e equipe. E por isso o Ciência Sem Fim acabou acabando. Reforça construiu o canal junto com o Sacani em 2019 com profissionalismo, mas para ele esse profissionalismo não acabou batendo. Dá pra dizer que o Serjão, ele nunca veio aqui sem receber, mas ele já recebeu sem vir aqui. Várias vezes. A gente ficou um tempo tentando fazer com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário para ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro. Ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha gravar. Ele chegou a desmarcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando toda a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, um episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve vez da equipe tá toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar, quando liga pra ele atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Bom, o vídeo do Igor é basicamente isso, ele fala de uma forma calma e direta e com alguns detalhes a respeito de alguns documentos. Ele também diz que tem provas, afirma que é a primeira e última vez que ele vai falar a respeito desse assunto e sinceramente eu até acho que vai ser meio difícil ele não falar de novo, ainda mais agora, mas ele enfatizou, né, da responsabilidade da equipe dele, da família, de como ele conseguiu reconstruir o Flow depois daquela crise. Esse vídeo tá gerando muita repercussão, muitos comentários, o Monark acabou respondendo em tweet, o Sacani provavelmente também vai fazer o mesmo, assim como ele já tinha falado antes. Então, sendo bem sincero, rapaziada, não é uma treta que vai se resolver hoje ou do dia pra noite. Isso daqui com certeza vai demorar muito pra se resolver. E pelo que eu tô vendo, vai acabar sim indo pra justiça. Enfim, rapaziada, é isso. Esse aqui é o resumo dessa treta, né? Tem muita gente aí reagindo ao vídeo por completo, mas eu não queria deixar o negócio muito longo, nem cansativo pra vocês. Então eu resolvi dar uma resumida do que aconteceu nesse vídeo do Igor, as possíveis, talvez, respostas que as pessoas estão procurando. Bom, muita coisa ainda vai acabar saindo, eu acho que durante essa semana. E como eu falei pra vocês durante todo esse vídeo, não vai ser algo que vai se resolver do dia pra noite. Vai ter um processo aí. Esse processo, pelo visto, vai ser longo. Bom, é isso. Agradeço a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Abraço e até o próximo.